Capítulo 487, Escavando túmulos. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, YUNGQC, Bru. Terra proibida dos 100 túmulos. Zhao Feng se sentou sobre as pilhas de ossos, recuperando rapidamente seu Yuan Qi. Por causa de seu poderoso nível de energia mental, sua fonte espiritual verdadeira foi reabastecida em meio-dia e, até mesmo se tornou ainda mais forte do que antes. Comparado a isso, sua velocidade de recuperação de poder ocular e alma eram muito mais lentos. Para manter o holograma da lança de gelo, eu gastei muito poder de linhagem, qual não se recuperará sem alguns dias de descanso. Zhao Feng fechou os olhos e sentiu a lança Imperador do Gelo integrada em seu sangue. O status atual da lança Imperador do Gelo era bastante especial e a maioria de seu poder ainda estava adormecido. Além disso, nem todos os itens de nível Terra podem se transformar em líquido e serem integrados ao corpo. Isso se deve à particularidade da lança Imperador do Gelo, qual contém as leis da água e do gelo e, esse estado liquefeito está profundamente ligado às leis da água. Foi por causa disso que Zhao Feng pode usar um pouco da aura e poder da lança, uma arma de nível Terra. Mesmo se fosse um soberano comum que tentasse controlá-la, ele não conseguiria. Armas de nível Terra também eram divididas em camadas e, para o fragmento da alma do sagrado roxo ter a lança Imperador do Gelo, definitivamente não era uma arma de nível Terra qualquer. 2 dias depois, o poder ocular e da alma de Zhao Feng basicamente se recuperaram e, seu poder de linhagem havia se restaurado por mais da metade. Por outro lado, o líder de templo esqueleto ainda estava espalhado no chão, lentamente se autoconsertando, absorvendo o Qi de morte da terra proibida dos 100 túmulos, restaurando sua vitalidade. Muito lento? Zhao Feng franziu a testa. Ele estava esperando a área da nuvem se estabilizar para ele retornar ao país Grande Domo. O líder de templo falou em tom amargo: eu fui despedaçado por você e, para me proteger, tive que usar minha força vital. Para recuperar completamente minhas lesões, normalmente precisaria de pelo menos 1 ano ou 2. No entanto, nesta terra proibida, a velocidade de minha recuperação está várias vezes mais rápida. Zhao Feng abriu o olho espiritual de Deus e inspecionou o estado do líder de templo. O corpo do líder de templo esqueleto era extremamente resistente e podia ignorar quase todos os ataques de pessoas abaixo do reino núcleo da origem. No entanto, uma vez que seus ossos fossem quebrados, sua recuperação seria extremamente lenta. Te darei mais 10 dias. Zhao Feng estimou que 10 dias seria suficiente para que o líder de templo remontasse seu corpo. Zhao Feng também disse ao pequeno gato ladrão para que devolvesse o braço quebrado do líder de templo. Miau, miau. O pequeno gato ladrão soltou um miado de lamentação, relutantemente entregando o braço e o chicote de ossos de volta ao líder de templo esqueleto. Afinal de contas, o líder de templo agora era o escravo de Zhao Feng e, quanto antes ele se recuperar, melhor será para Zhao Feng. Zhao Feng pensou por um momento antes de pegar uma gota do elixir da vida. Os olhos do líder de templo se iluminaram imediatamente quando viu tal líquido. Nunca imaginei que você teria um item tão lendário como o elixir da vida. Embora ele não consiga reparar muito meus ossos, ele pode restaurar a base de minha fonte vital lesionada que, uma vez curada, a velocidade da minha recuperação aumentará consideravelmente. O líder de templo esqueleto ficou muito feliz ao receber o elixir da vida. Um tempo depois, sua aura começou a aumentar significativamente. Zhao Feng acenou com a cabeça. Se isso continuasse, as lesões do líder de templo se curariam em meio ano, se tornando ainda mais forte. Tirando vantagem de seu estado, Zhao Feng foi dar uma olhada pela terra proibida dos 100 túmulos. Entre os vários túmulos, um grupo de grandes mausoléus chamou a atenção de Zhao Feng. No meio desse grupo de mausoléus estava uma praça prata cristalina, e no meio dela estava uma plataforma semelhante a um altar,
qual Zhao Feng e o pequeno gato ladrão já haviam visto quando estiveram aqui da última vez. Zhao Feng ainda estava curioso sobre tal coisa. Seu olhar se voltou para o líder de templo esqueleto. Talvez este ex-membro do alto escalão da seita demoníaca Lua Escarlate conhecesse alguns segredos. Esta é uma plataforma de teleporte que leva ao mundo exterior, criada há centenas de anos atrás pelo Patriarca e algumas outras pessoas. Mesmo usando os recursos do Patriarca e de todo o continente, foi difícil de construir. A voz do líder de templo era fraca e baixa. Plataforma de teleporte para o mundo exterior. O coração de Zhao Feng se agitou ligeiramente. Ele sabia um pouco sobre matrizes e tinha um certo palpite sobre isso quando esteve aqui pela primeira vez, mas nunca esperou que estivesse conectado a áreas fora do continente Flor Azul. Isso significa que posso deixar o continente Flor Azul e entrar em outras ilhas. Zhao Feng já não era mais um sapo no poço. Ele já havia lutado com vários gênios do mundo exterior de poderosas facções duas estrelas e também tinha um conhecimento decente sobre o mundo. Se fosse há várias centenas de anos atrás, sim, mas a plataforma de teleporte aqui sofreu alguns danos pelas lutas no passado, além de não ter sido usada por um longo tempo. Então é difícil dizer. O líder de templo balançou a cabeça e soltou um suspiro. Obviamente, ele não sabia se a plataforma funcionaria ou não. Zhao Feng assentiu e começou a inspecionar a área. Miau, miau. A figura do pequeno gato ladrão começou a se mover pela área próxima aos túmulos enquanto seus olhos verificavam tudo. Quando eles mais uma vez entraram em uma velha casa de pedra, qual estava vazia. Um pergaminho de pele apareceu na mão de Zhao Feng, contendo palavras que até agora ele não entendia. O Palácio dos Três Santos tornou-se inamovível na área de poeira. Nos últimos dias, até atraiu várias facções de uma estrela para quase quebrar a maldição dos 100 túmulos. Agora, a energia da matriz de teleporte está gasta. Este subordinado vai sair primeiro. Zhao Feng teve seus palpites. Não foi difícil analisar que essa matriz de teleporte foi criada com a ajuda de forças externas. O líder de templo esqueleto também disse que os recursos deste continente não poderiam criá-lo. Miau, miau. Em um grupo de túmulos não muito longe, com uma pequena pá, o pequeno gato ladrão começou a cavar. Veng. Toda a terra proibida dos 100 túmulos começou a tremer e todo o tipo de horrores de uma poderosa maldição avançou em direção do pequeno gato ladrão. O poder da maldição era 10 vezes mais forte que o habitual, até mesmo Zhao Feng e o líder de templo esqueleto foram afetados. Pare, essa é a fonte da maldição da terra proibida dos 100 túmulos. A expressão do líder de templo mudou drasticamente enquanto tentava parar o pequeno gato ladrão. A ação do pequeno gato ladrão em escavar os túmulos foi algo extremamente desrespeitoso para com a terra proibida dos 100 túmulos, desafiando sua ferocidade. Merda! O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng captou um esmagador poder de maldição surgir do nada e avançar como um tsunami em direção ao pequeno gato ladrão. Shua! Zhao Feng circulou o óleo espiritual de Deus e enviou um fio da aura antiga em direção ao gato ladrão. Miau, miau. O pequeno gato ladrão sorriu e sacudiu suas pastas, então uma misteriosa adaga escura apareceu na frente dele. O corpo inteiro da adaga escura tinha gravuras que, com cada mínimo movimento, deixava uma sombra de lâmina e uma profunda e imprevisível aura. No entanto, quando a esmagadora maldição apareceu do nada, ela de repente mudou. A borda afiada da misteriosa adaga tremeu e pareceu brilhar como o céu estrelado na escuridão da noite, também parecia emitir ondas roucas e frias de sussurros. Naquele instante, uma escuridão de repente desceu envolvendo o céu e a terra, e um poder inimaginável e misterioso fez o dia virar noite. Assim que todos os poderes da maldição entraram nesta área, eles de repente colapsaram, soltando uma onda de gritos lamentosos. Trocando o dia pela noite. Mudando as leis da natureza.
poderia ser que essa adaga é um item lendário do Dao do assassinato. O líder de templo esqueleto estava totalmente atordoado, não podendo dizer o que estava acontecendo. Miau, miau. O pequeno gato ladrão cravou a misteriosa adaga no chão, pegou a pá e começou seu ato desavergonhado, de escavar os túmulos. Tanto Zhao Feng quanto o líder de templo ficaram aturdidos. Qual é a origem desse gato? Com sua visão e sabedoria, como ele ainda poderia estar disposto a obedecer a Zhao Feng, se tornando seu animal espiritual? O líder de templo esqueleto não conseguia ver completamente através do gato ladrão. Ele até tinha uma intuição de que o pequeno gato ladrão era mais uma raposa velha que estava viva por incontáveis anos e sabia até mais do que ele. Chua. Neste momento, Zhao Feng chegou ao lado do pequeno gato ladrão. O óleo espiritual de Deus e a aura da misteriosa adaga podiam até mesmo fazer com que fantasmas e deuses recuassem. A misteriosa adaga pareceu sentir a existência do óleo espiritual de Deus e estremeceu ligeiramente, não rejeitando Zhao Feng, mas também estava cautelosa para com ele. Essa adaga pode ser ainda mais misteriosa que a lança imperador do gelo. Zhao Feng pensou consigo mesmo. Quando nas ruínas do Sagrado Roxo, o pequeno gato ladrão quebrou a cabeça e depois de incontáveis métodos, finalmente obteve essa misteriosa adaga. Zhao Feng também ainda se lembrava do pavor e do medo nos olhos do fragmento da alma do Sagrado Roxo. Miau, miau. O pequeno gato ladrão riu maliciosamente e sinalizou com a pá para Zhao Feng também ajudar. Ok. Zhao Feng deu de ombros e pegou uma arma qualquer e também começou a cavar. Como vocês podem ser tão sem vergonhas? O líder de templo ficou chocado, mas em seguida explodiu em ódio, desejando poder avançar. No entanto, por seu corpo ainda estar quebrado e não ter se juntado ainda, ele não pode se juntar à escavação, apenas podia observar o gato e o homem cavando entusiasmados. Toque! Toque! Momentos depois, um túmulo foi aberto, revelando um caixão preto cristalino. É um caixão feito de pedra de cristal negro e místico, qual contém um poderoso e místico dos céus e da terra. Eles estão extintos no continente há muito tempo e até mesmo são muito raros no mundo exterior. O líder de templo sabia que essas pedras de cristal negro e místico eram uma fonte de energia e meios para o lançamento das maldições. Olhando mais atentamente, havia um esqueleto altamente preservado no caixão de cristal negro, que irradiava uma fraca aura. Interessante. Mesmo depois de tantos anos, a aura desses ossos ainda não se dissipou completamente. Oh! Parece que ainda há um resquício de fragmento da alma. Será que é por causa das pedras de cristais negros e místico? Zhao Feng ficou um tanto curioso. Através do óleo espiritual do Deus, ele descobriu que esses ossos tinham algo em comum com os cadáveres que ele controla, até mesmo uma aura semelhante. Em suas mãos, uma conta negra apareceu, que então emanou uma névoa cinzenta, envolvendo e pegando os ossos no caixão. Porra, esses são as matérias-primas para refinamento de cadáveres e fantasmas de nível Ranklord verdadeiro. Não muito longe, o líder de templo tinha seu coração em um estado de caos. Ele sabia claramente que a terra proibida dos 100 túmulos foi criado com os corpos de 100 especialistas do Ranklord verdadeiro, postos em uma sequência para criar um grande arranjo de matriz, formando a poderosa maldição dos 100 túmulos. Continuemos a cavar. Zhao Feng riu. Depois de receber o corpo amaldiçoado, ele podia sentir a empolgação do talão de conta dos 10.000 fantasmas, era semelhante ao sentimento de estar esfomeado. Toque! 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 Um gato e um humano, ignorando o poder da maldição, continuaram a cavar. Vendo poderosos corpos um atrás do outro sendo absorvidos pelo talão de contas dos 10.000 fantasmas, o líder de templo esqueleto ficou chocado. O que esse pirralho está pensando? Ele quer criar um exército de zumbis.